Salve, galera! Firmeza, tudo bom com vocês? Povo, seja muito bem-vindo aí ao canal de Tio Romulo. E vamos para um videozinho aí, cara, que foi até uma dica do... Rapaz, eu não sei se é do ou se é da. Tá escrito que é Alzinha, mas a foto é homem. Mano, não sei se é macho ou se é fêmea, mas foi aí de um inscrito e um seguidor de nome Kelzinha, beleza? E aí, cara, eu não ia fazer um vídeo relacionado a isso não, porque a gente sempre dá essas dicas lá no Discord. E às vezes, cara, a gente pensa que uma coisa é tão simples e acaba sendo complicada para outras pessoas, né? Daí que vai a importância de você participar de uma comunidade onde a galera indica, onde a galera dá palpite, onde a galera opina, onde a galera mostra a sua opinião, entendeu? Porque isso enriquece o quê? O conhecimento do jogo. Então, na minha cabeça, eu não precisaria de fazer um vídeo sobre isso, mas a galera pediu. Então, a gente vai fazer um vídeo sobre o ciclo de combate, tá? E aí, galerinha, como dizer, veio a me calhar um dia muito bom, porque a gente tá na Afogada, tá? Que, na minha opinião, é a bichinha mais chata da gente enfrentar aqui no ciclo de combate. Os demais heróis, aí, os demais vilões ou demais chefes que a gente coloca aqui no ciclo de combate, eles são um pouco mais, eu não vou dizer fácil, mas são mais simples de se encarar, porque a gente já tem uma estratégia bem definida e a gente vem falando isso no Discord, né? Mas eu vou falar dessa estratégia padrão e vamos fugir a regra para a Afogada, né? A Afogada realmente ela é um personagem diferencial, tá? Ela tem alguns ataques aqui que incomodam bastante a galera que não usa uma estratégia que eu vou falar para vocês. Então vamos dar uma passada rápida aqui nos poderes dela, nas habilidades dela, para a gente mostrar para vocês aí quais são as técnicas aí que a gente usa para poder conseguir razoavelmente um bom prêmio. Não vou dizer que você vai ser o pica das galáxias passando dela, né? Vai depender muito do nível dos seus heróis. Mas pelo menos você passa bem aí, tá? Então olha só. O primeiro poder dela, ela libera um pilar de água enorme que causa dano e derruba todos os inimigos, incapacitando-os. Quanto mais acúmulo de água ela tiver, né? Mais tempo vai durar isso daí. Guarda isso daqui, ó. Aqua Morta. É um buff, né? Desculpa, é um perk, né, que ela coloca na gente lá. É uma marcação, vai. É uma marcação que ela coloca na gente, que isso é ruim. Comanda a água do mar para criar ondas periódicas que causam dano de área, empurrando os inimigos. Isso daqui é uma dor de cabeça para todo mundo, né? Quem tem o Aquaman aí sabe o que é isso daqui, né? E vocês podem ver que a galera usa o Aquaman insanamente na arena, né? O Aquaman, ele tem duas habilidades que eu acho perfeita para a arena. Uma é empurrar a galera para trás e a outra é aquele redemoinho que junta todo mundo para você descer o cacete lá naquele pessoal. Então o Aquaman, ele é muito bom para arena, e ela tem essa habilidade do Aquaman que é jogar, que é empurrar. Então você já coloca na sua cabeça que não seria muito bom ou efetivo usar o quê? Campeões que ficam indo para cima dela. Você vai perder tempo. Não vale a pena colocar campeões que vão para cima dela, né? A outra habilidade é que ela forma uma esfera de água e vai detona, que vai causar dano nos inimigos e tem uma chance de aplicar um acúmulo de quê? Daquela bosta que marca a gente. Esse saco. Aqueles buff que marca a gente lá, né? E por último aqui é a passiva dela, que ela tem ataque básico, tem chance de aplicar de novo o quê? Aqua Morta. Então, cara, o que é o saco na Afogada? É não conseguir usar guerreiros e nem tanques, né? Que são aqueles personagens que vão pra frente. Por quê? Porque ela empurra eles pra trás, né? E aquela marcação que fica em cima do seu personagem. Isso é muito ruim. E aí, o que acontece, cara? A gente pode aplicar a primeira estratégia padrão para colocar com a Afogada. Qual que é a estratégia padrão, Titi? Vamos lá. A estratégia padrão para qualquer boss aqui do ciclo de combate é ou você usa o Cyborg ou você usa a Batgirl, tá? Pode usar os dois? Vai da sua gameplay. Eu aconselho você usar um ou outro. O Cyborg, ele é o principal, porque ele vai quebrar a defesa e vai conseguir
te garantir um bom desempenho ali atacando o boss. A Batgirl você vai usar se você não tiver o Cyborg, porque ela aumenta a chance dos seus críticos. Cara, e é crítico pra caramba, tá? Então você consegue dar muito rápido e muito fácil os golpes no seu adversário, principalmente em boss, né? Tem gente que gosta de usar os dois, mas eu acho que não vale a pena usar os dois. Acho que você tá perdendo a oportunidade de colocar um DPS no meio desse cara e talvez até, dependendo do boss, né? Até uma healer, um apoio de cura no seu campo de batalha, tá? Então aqui na Afogada, nós vamos pegar essa estratégia que é usar. Se eu não tenho o Cyborg, eu vou com a Batgirl. Se eu não tenho a Batgirl, eu vou com o Cyborg. E eu vou mostrar isso tudo para vocês, tá? E aí eu não vou usar na Afogada, eu não vou usar nem Guardião e nem vou usar Guerreiros. O que é isso que você tá falando, meu filho? Então vamos lá, vamos nos heróis aqui, ó, para vocês verem. O que são Guerreiros? São heróis, tá vendo, ó? Que tem esse capacete aqui dos espartanos, tá vendo? São personagens, heróis ou vilões que vão para cima do inimigo. Eles enfrentam o inimigo no melee, né? No braço a braço, no mano a mano, né? E os guardiões são os tanques, tá vendo? Que também vão para cima. Esses caras são doidos. Eles vão para cima porque eles aguentam porrada. Esses dois tipos de heróis ou vilões não dá para jogar com a nossa querida Afogada, porque ela vai empurrar esses caras para trás e eles vão ficar passeando no mapa ao invés de bater. Eles vão chegar lá, ela empurra, eles voltam. Aí eles vão andando até lá, ela volta. Então, ou seja, você quase não vai bater na Afogada. Na Afogada, o que a gente vai usar, tá? A gente vai usar... Sai fora, rapaz. A gente vai usar apoio. Aí, no caso, eu falei para vocês ou a Batgirl ou ali o nosso querido Cyborg, né? Podemos usar uma healer. A Mera, ela é legal no início, mas o bom mesmo é usar a Eve. Porque a Eve, além de curar, ela bate, né? Então ela invoca... Rapaz, a Afogada é tão foda, que até o cipó que a Hera invoca, que eu pensei na minha cabeça que aquilo era enraizado no chão, cara, ela empurra. Você acredita que essa danada da Afogada, ela empurra o cipó da Hera para trás? Você manda nascer um cipó, só quando nasce atrás dela, né? Quando a Hera, você tem a sorte da Hera invocar um cipó que fica atrás dela, o cipó fica dando uns pescotapa. E aí ela não consegue, ela não consegue bater nela. Mas quando a Eve invoca ali o cipó na frente, ela empurra e acaba não dando tanto efeito, né? Mas o bom da Hera é justamente essa invocação, né, do cipó e a flor que cura, porque ela lança a flor que cura ali perto daquele aglomerado, já que ninguém vai para frente, todo mundo fica num grupinho ali junto, então quando ela invoca aquela flor da cura, acaba curando todo mundo, incluindo ela. Isso é bem interessante, tá? Então a Hera é uma garotinha legal para se colocar ali de healer, né? E lembra daquela marcação que ela coloca em vocês? Cara, se vocês quiserem, eu uso, tá? É pessoal isso aí. Não sei se vocês vão gostar da dica, mas eu uso a nossa queridinha Stargirl. Porque, cara, ela tem a habilidade, né, de limpar, né? Ela limpa aqui, ó. A Stargirl dispersa acúmulos. Então, aquele monte de acúmulo que a Afogada te dá, ela joga ali o bastão pra cima ali, né? Levanta o bastão, faz aquela luz bonitona e acaba dissipando aí o acúmulo, né? E ela tem redução de dano também. Isso é bem interessante porque a Afogada dá um dano filho da puta. Eu não tenho as outras, como é que fala? As outras habilidades, tá? Mas essa aqui é para atacar, ajudaria um pouquinho lá na Afogada, né? E essa aqui, ela recebe bônus de efeito. Até ajuda, mas esses dois aqui é primordial, tá? Esses dois aqui, ou seja, ela com 2 estrelas é primordial. Ela com 1 estrela, não sei se ela vai ajudar tanto, tá? Interessante seria ela 5 estrelas, né? Mas ela 2 estrelas já estaria ali um dano. Então eu coloquei para vocês aqui 3 personagens, né? A Eve, a Star, a Batgirl, ou a Eve, a Star e o Cyborg. E aí eu fico com 2 DPS. E os DPS, cara, eles podem ser magos, eles podem ser intimidadores, ou eles podem ser
atacantes, porque são personagens que ficam à distância, né? Então vamos fazer aqui um teste para a gente ver se essas dicas funcionam mesmo. Então vamos aqui na Afogada. Eu tô aqui, ó, com a Eve, o Cyborg e a Stellar, né? A Stellar não, a Stargirl. E aqui na frente eu tô com os meus DPS, né? O arqueiro aqui, ele dá muito DPS, tá, gente? Quem fala que o arqueiro é ruim é o idiota. O cara não manda de jogo, não. Esse cara é muito bom. Quanto mais upado ele tiver, mais crítico ele dá. Como eu joguei com esse time aqui, eu não vou passar daquelas caixas que vocês viram, não. Mas vamos lá para vocês verem como é a ação do Cyborg e como é a ação aqui da Stargirl, beleza? Então vamos lá, ó. Ó, a Star vai lá, tirou todas as marcações. Cyborg vai subir e quebrou a defesa dela. A viada foi e marcou de novo. Agora tem que esperar a Estelar. Ó o cipó aqui, tá vendo o cipó aqui, ó? Olha lá, ela subiu, vai tirar todas as marcações. Só que ela subiu antes dela dar a porra do especial, né? Esse que é o problema. Ó, o Cyborg quebrando a defesa. Cara, eu queria muito que ela mostrasse o cipó, ela empurrando o cipó, cara. Ia ser muito bom pra vocês verem. Tem um cipózinho aqui, tá vendo? I never miss. Let's get high. Call me Mother Nature. A Estelar vai tirar a marcação, ó. Olha lá, Estelar, ó. Tirou a marcação, tá vendo? Let's make some way. Aonde nasceu o cipó, cara? Porque ela tá empurrando o cipó tudo pra trás. High tech. Call me Mother Nature. Não vou dar muito dano nela, porque é o time que eu já tô usando nela. Mas a gente vai fazer algumas estratégias aqui. Por exemplo, eu vou tirar o Cyborg e vou colocar a Batgirl pra vocês verem como é que vai ficar. Cara, e é importante vocês fazerem essas combinações para vocês verem como que os seus heróis e vilões atuam no campo de batalha. Principalmente em PvE, cara. Em PvE é um prato cheio, cara, para você testar isso daqui, ó. Olha lá, eu terminei. 46. Eu fiz até menos do que eu tinha feito, que eu fiz 47, né? Na verdade, eu fiz um pouquinho a mais, eu acho. Né? Deixa eu ver aqui. Não, eu tinha feito 47. Vamos tentar com a Batgirl. Vamos tirar aqui o Cyborg. Vamos colocar a Stellar aqui no canto. E vamos colocar a Batgirl aqui pra ela ver, né? Aqui eu habilitei a Liga da Justiça, né? Vamos ver o que a gente vai conseguir aqui, se a gente vai colocar mais dano. Tô colocando ali o Aqua, porque o Aqua é um dos mais fortes que eu tenho ali, tá? O Adão não vai estar tanto dano igual o Aqua tá dando ali. Será legal se o Aqua tivesse 3 estrelas, tá? Mas vamos lá, vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Olha lá, uma marcação na Batgirl. Ela ativou o crítico. I never miss. A Estelar já tirou a marcação. A Stargirl já tirou a marcação, mas já colocou outra. Olha lá, vai tirar a marcação. Olha lá, tirou. Oh, vai tirar a marcação, filho. Olha lá. E tem o time, né, velho? E tem o famoso RNG. Temos o famoso RNG. Então você pode lutar com o RNG aí para tentar sempre casar o tempo certo. Porque às vezes você joga, bicha. Cara, você joga com um time, você faz 47. Você joga com o mesmo time, faz 40. Você fala, ué, eu não mudei nada. Não é você, é o RNG do jogo. Às vezes o RNG do jogo dá uma roubadinha, tá? Mas vamos lá, vamos mostrar aqui pra vocês. E, gente, nos outros chefões não tem tanta dificuldade. Porque você pode colocar os seus guerreiros, os seus guardiões, que eles vão ali pra frente pra dar porrada mesmo. Dependendo do chefe, nem precisa de colocar uma healer. Por exemplo, eu vou tirar a Era aqui, vou colocar outro DPS pra vocês verem. Então, dependendo da estratégia do boss que você tá jogando lá, não vai ser esse cara, mas sempre tu vai usar ou o Cyborg ou a Batgirl, cara. É sempre, velho. Olha aqui, ó, com a Batgirl, eu não consegui avançar tanto, tá vendo ali, ó? Não cheguei nem a 46, ó. Tá vendo? Não cheguei nem a 40. Não perdi ninguém, no caso da healer, mas eu fiz 43, tá vendo? Ou seja, eu não ganhei nada. Vamos tirar a Era. Aqui, ó, vou tirar a Era, que é a Eve. E vou colocar, cara, o Duas Caras aqui pra gente fazer o mestre de armas. Aí eu vou entrar com 2 famílias, beleza? Não vou entrar com o Cyborg aqui. Vou continuar com a Batgirl pra gente ver o quanto que eu vou dar de dano aqui. É sobre isso que eu quero explicar pra vocês, cara. O ciclo de combate, ele não se joga só uma vez.
ciclo de combate, por isso que é ciclo, né? Você vai fazendo os vários ciclos aqui, cara, e vai testando os seus heróis. Por que a gente faz os vídeos de dica, cara? Porque a gente testa, velho. A gente faz muita coisa errada, né? E quando a gente acerta, a gente faz um vídeo para ajudar vocês. Agora, vamos ver aqui quantos marcos eu vou fazer aqui com duas caras e a Batgirl. Lembrando que eu estou sem healer. Ninguém aqui tá me curando, tá? Aqui eu tô só batendo e tirando os buffs e aumentando o crítico. Batendo, fazendo debuff ali, né? Tirando as marcações e aumentando o crítico. É só isso que eu tô fazendo. Não sei se eu vou durar muito tempo aqui no campo. Mas ó, tá quase acabando ali, falta 1 minuto. Meu time tá quase morrendo e eu não bati nem 40, tá vendo, ó? Olha lá, eu não bati nem 40, velho. Tá vendo? Eu vou tirar a Batgirl e vou colocar o Cyborg, pra vocês verem se dá alguma diferença. E é nessas combinações, cara, que a gente vai colocando no ciclo de combate, que a gente vai criando os vídeos para vocês. O ciclo de combate está sendo só um exemplo para vocês entenderem como que a gente testa. Já caiu 3 no meu time ali, ó. Olha lá, ó. Se bobear, eu vou perder, não vou nem chegar no final, ó. Perdi. Tá vendo? Ou seja, não foi uma boa equipe. E se eu mantesse essa equipe, tirasse a Batgirl, né? E colocasse o Cyborg? Será que a gente ia bater mais? Não sei. Como é que a gente faz isso? Descobre. Como é que descobre? Testando, amiguinho. Não tem outra coisa a não ser testar. Né? Geralmente com a ia falar roubada. Com a afogada é meio complicado de jogar sem ter um healer, cara. Eu acho bem complicado, tá? É bom ter um healer com ela porque ela dá muito dano. Alguns chefões aqui, cara, não dão tanto dano assim não. E dependendo do time e do equipamento que você tá usando e da família que você habilitou, você costuma dar mais dano e não precisa de ter healer, né? Aqui, se você acompanhar pela linha de baixo aqui, ó, a vida dos meus heróis estão começando a cair agora, tá vendo? E falta 1 minuto de jogo e eu tô no marco 30 ainda. Eu acho que eu vou chegar no máximo no 41 ou 42 aqui. Com a Batgirl eu fiz 41, não foi? Só que eu tinha perdido 3 aqui, né? Eu perdi 3 aqui. Ainda faltam 40. Eu tô ainda com os meus personagens aqui. Já cheguei a 40. Com todos os meus personagens ainda vivos, tá vendo? O desempenho foi melhor. Vê que eu falei que o Cyborg ele é melhor do que a Batgirl? Agora eu tô perdendo, eu perdi 3. Acho que eu não vou conseguir. Ficou com os 2 mais fraquinhos, né? Que é o Cyborg e a Stargirl. Ó, eu fiz 43, eu fiz muito mais do que com a Batgirl, né? Só que eu não bateu o meu recorde aqui, que é 47. Show de bola? Então, galera, o segredo é esse daí, cara. É testar, até você descobrir a melhor compilação. E aqui a gente chegou à conclusão de que o Cyborg ele é bem melhor do que a Batgirl no ciclo de combate. E para a afogada, o Cyborg com a Stargirl é uma combinação muito interessante, né? Não dá para largar aí esses carinhas aí, né? Então tá aqui, para mim, essa combinação aqui no meu time, no meu nível, é a melhor, é onde eu consigo fazer de 46 a 47 marcos. E à medida que eu for evoluindo aqui, esse time for ficar mais forte, eu vou conseguir aí dar muito mais dano na nossa querida afogada. Show de bola? Meu povo, espero aí que o vídeo tenha atingido o coração de você, para que você clique nesse like, deixe esse like maroto aí. Importantíssimo que você compartilhe aí o vídeo aí com a sua garotada aí, com a sua galera. Coloca aí nas suas redes sociais, no Discord, no Telegram, no WhatsApp, ICQ, sei lá, velho, no Instagram, onde você quiser. Compartilhe esse vídeo aí para ajudar o titio, cara, a subir aí, a conseguir aos 10 mil inscritos. Vai ser um prazer chegar a esse nível aí com vocês. E lembrando que a gente está fazendo live no Kik. Na descrição do vídeo aqui tem o link do Kik. Todo final de semana a gente está fazendo live lá na Kik. Então, cara, vem aqui, se cadastra ali e segue a gente no Kik. Dá aquela moral, aquela força pra gente. As lives estão sendo simultâneas na Twitch
e no Kick, beleza? Live no YouTube, infelizmente, como o YouTube não ajuda a gente não faz mais lives no YouTube. No YouTube a gente só tá mantendo realmente os vídeos de dica, os vídeos estáticos para vocês, tá? Cara, de coração, gente, muito obrigado por todo o apoio que vocês estão dando pra gente no canal. O canal tá crescendo, os vídeos de DC estão sendo valiosamente suportados por vocês, então eu só tenho que abrir o coração e agradecer imensamente o apoio de vocês. Se eu tô onde eu estou hoje, é mérito de vocês e não meu. Show de bola? Eu fui, galera. Até o próximo vídeo. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out.